primeira coisa que a gente sabe de eletrodinâmica é, vamos pensar quando a gente tem um fiozinho, tá? Vou fazer um fio mais grosso assim. Trocar de cor, né? Então tem um fio. E dentro desse fio tem alguns elétrons, tá? Então, eu vou indicar esses elétrons pelo sinal negativo aqui. Então, tem alguns elétrons dentro desse fio. Tá aqui. O que vai acontecer? Esses elétrons estão parados normalmente, tá? Bem, porque ele está no núcleo, não necessariamente que você ter uma corrente aqui, tá? Vai ter excesso de cargas e tal, mas o elétron está lá paradão. Quando eu coloco uma diferença de potencial, eu venho aqui, ó, e coloco, olha a palavra que eu estou usando. Isso daqui é uma diferença de potencial, é U. Mas lembra, diferença de potencial é o potencial num ponto A menos o potencial no ponto B. Para o nosso caso, a gente pode até chamar esse começo aqui do fio de A e o fim do fio de B, tá? Então quer dizer que eu tenho um potencial nesse ponto e um outro potencial nesse ponto, tá? Tá claro isso? Quando eu aplico potencial em elétrons, quando eu faço uma diferença de potencial em elétrons, o que acontece? Movimenta, que é por causa devido ao trabalho. Então, ó, uma coisa para a gente relembrar. Ó, isso aqui é para relembrar. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Quando a gente aplica uma diferença de potencial em elétrons, acontece o trabalho, tá? E lembrando, mais um detalhe. Nesse caso, o trabalho da força resultante é a carga vezes a diferença de potencial, tá? Mais uma relação que é importante. O trabalho da força resultante é igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Tá? Ó, cuidado com tudo isso, hein? Essas três fórmulas aqui, a diferença de potencial quer dizer que é o potencial num ponto menos potencial num outro ponto. Não, em que contexto? Assim, depende do contexto que você está usando essa palavra potencial aí. Porque assim, ó, potencial é a chance de uma carga naquela região ganhar uma energia, tá? Isso que quer dizer potencial. Isso quer dizer. A diferença de potencial é a diferença mesmo, numérica, entre dois valores, de um ponto e de outro, a uma determinada distância. Essa diferença de potencial cria um campo elétrico. E esse campo elétrico faz o que os elétrons se movimentam. Tá? Ou essa diferença de potencial faz um trabalho e os elétrons se movimentam. Tá? Então, esse que é o esquema aí. Então, ó, guarda isso aqui tudo é importante. Isso aqui é muito importante, tá? Principalmente essa última aqui. Essa última aqui, às vezes, pode passar despercebida, tá? Que trabalho é igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Tá certo. Bem, dito isso, o que a gente sabe? Quando os elétrons se movimentam, esse movimento dos elétrons a gente mede através de uma grandeza que chama corrente elétrica.
Tá? Então, esse movimento dos elétrons é através da grandeza corrente elétrica. Como que funciona a corrente elétrica? Ó, o que eu vou escrever aqui é de tanta importância que tem que ir para o seu flashcard. Corrente elétrica é igual à variação da carga sobre a variação do tempo. Por quê? Você não aguenta falar flashcard? Então, ó, corrente elétrica é isso aí. Variação da carga, variação do tempo. A gente acaba esquecendo dessa fórmula porque tem uma outra muito mais importante, que é a URI. Tá? Então, isso não pode acontecer. Tá? Porque isso aqui cai demais. Corrente é igual a variação da carga sobre variação do tempo. Se pergu... Em todas as provas isso aparece. E é o kit. Tem química isso aqui? Isso aqui é muito importante, hein? Isso aqui, ó, não dá para esquecer, não. Tá? Extremamente importante. Em física ou química? Química. É porque física eu acho que não foi esse, né? Física foi a diferente potencial. É, foi um de diferente potencial lá. Isso, do peixe, é esse mesmo. Então, ó, o que é o nosso I? O nosso I é a corrente elétrica. Esse é o I. Qual que é a unidade desse I? Ampere. O delta Q é a variação da carga. Variação da carga. Tá? A unidade disso daqui é Coulomb. Tá? Não tem como carga, o quanto variou a carga. E o último é a variação do tempo. Tá? Então, esse último é a variação do tempo. Então, é assim que funciona corrente elétrica. Tá? Muito importante essa fórmula. Como que essa corrente elétrica surge? Geralmente ela surge com uma diferença de potencial. Você tem uma diferença de potencial, aparece a corrente elétrica. Isso faz com que a carga se mova, que a carga varia no intervalo de tempo. Tá certo? Alguma dúvida aqui? Então, ó, eu vou seguir. Ah, não coloquei. A unidade do tempo é segundos. Ok? Ó, agora eu vou falar de um negócio que é muito atual e aí o vestibular acaba cobrando demais. Ele acaba porque isso daí tá na bateria do celular, tá em todos os equipamentos eletrônicos. Ó, é uma coisa meio fora que eu vou falar aqui, que é o miliampere hora, tá?
A sua bateria do celular, eu acho que a minha não é de fora. Deixa eu ver se eu consigo ver a minha. Vamos ver. Eu acho que Motorola que é esse aqui, será? Motorola One Vision, será que aqui? Acho que é One Vision. Motorola One Vision. One Vision. Bateria. Bateria. Ó, a bateria do meu celular, por exemplo, vou falar disso daqui, miliampere-hora. A bateria do meu celular, deixa eu falar aqui um exemplo, né? Exemplo. A bateria do meu celular é de 3.500 miliampere-hora. O que significa essa unidade? Ó, você tem que pensar assim. Quando você vê miliampere-hora, isso daqui indica a quantidade de carga a ser consumida. Tá? Isso daqui é a quantidade de carga. Tá? Então, ó, toda vez que você vê a palavra miliampere-hora, você já sabe, é a quantidade de carga a ser consumida. Por quê? Ó, miliampere vezes horas. Então, ó, miliampere vezes horas. Ampere, o que é ampere? Ampere é coulomb por segundo, tá? Ampere é coulomb por segundo. Então, que você vê a palavra miliampere, você está pensando, isso aqui, ó, é coulomb por segundo. Então, ó, é 10 a menos 3 coulomb por segundo. Em uma hora, eu tenho 3.600 segundos. Então, ó, corta o segundo com o segundo. Isso daqui é a quantidade. Ó, 10 a menos 3, a vírgula vai andar 3 casas. 1, 2, 3. 3,6 coulombs. Tá? Então, em 1 miliampere-hora, eu tenho 3,6 coulombs. Aqui eu poderia fazer uma regra de 3, né? 1 miliampere-hora é 3,6 coulombs. 3.500 miliampere-hora é X. Então, X é igual a 3.500 vezes 3,6. 12.600 coulombs. Então, essa daqui é a quantidade de carga que está armazenada na bateria. É. Mas não, na verdade é mais ou menos. Porque para você saber quanto que é consumido em uma hora, porque ó, para você saber esse fato que ele está falando 3.500 miliampere-hora, significa que se passar uma corrente elétrica nesse valor durante uma hora, vai consumir toda a sua bateria, né? O que você sabe é que tem 12.600 coulombs lá. Quanto tempo essa bateria vai durar vai depender da corrente elétrica que está passando lá, tá? Então, assim, vai depender, tá? Então, ó, uma informação muito importante para vocês é saber isso aqui, ó. 1 miliampere-hora tem que ser 3,6 coulomb. Ó, isso é muito importante, hein? Vai cair na prova do Enem esse ano, hein? Então, ó, como ela é de negócio, você tem que anotar onde? No seu flashcard. Anota no flashcard aí, porque isso aqui é importante, hein?
saber que isso daqui é uma quantidade de carga e que miliampere-hora é 3,6 coulomb. Para você achar quantos coulombs tem em 3.500, você faz uma regra de 3. Alguém tem uma bateria maior que essa aí? 3.500? Só para a gente comparar alguma coisa, se alguém tiver. Então, olhou esse dado, você já sabe, é a quantidade de coulombs que são ali dentro. Agora, eu vou te lembrar outra coisa. Ó, eu estou seguindo o mesmo exemplo, tá? Naquele exemplo lá, a gente descobriu que a bateria tem 12.600 coulombs. Agora eu quero saber quantos elétrons tem ali dentro. Alguém lembra dessa fórmula? Muito bem. Q é igual a N vezes E. Então, ó, tem 12.600 coulombs vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, porque a carga elementar sempre vai ser essa. Então, ficou 12.600 dividido por 1,6. O 10 a menos 19, eu já vou passar para lá, que virou 10 a 19. Vou passar para cima, tá? Então, esse número dividido por 1,6, isso daí vai dar 7.875 vezes 10 a 19 elétrons. Tá? Foi uma brincadeirinha que eu fiz para a gente saber quantos elétrons tem, mas esse raciocínio é muito cobrado em prova, tá? Esse raciocínio aqui é muito cobrado em prova. Eu nem cortei o elétron aqui. Ô, burro. Isso aqui era para ser um 9. Eu queria achar um jeito para fazer um 9 mais bonito. Consigo fazer um 9 bonito. Ó, tá claríssimo isso para vocês? Tá muito claro. Claro como a luz da lua? Então, agora, quando você for comprar o seu celular, se você quiser saber informações sobre a bateria, porque você não quer que o seu celular acabe a bateria no mesmo dia, você pergunta: quantos elétrons tem? O cara vai fazer uma ponta de interrogação absurda. Sim, meu Deus, o que esse louco tá fazendo? Né? Quem é esse louco aí? Ó, eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Tudo de importante que você tem que saber. I é igual a delta Q sobre delta T, tá? Carga, variação de carga, desculpa, corrente elétrica, né? Variação de carga, variação do tempo. Você não pode esquecer que Q é igual a NE. Isso que a gente aprendeu lá atrás já, lá no começo da elétrica. Outra coisa importante, 1 miliampere-hora é igual a 3,6 coulombs. Bom? Então, ó, isso aqui é um resumo de tudo que a gente viu até aqui. Beleza? Fera ou não? Ganho de segura?
Então, ó. Beleza, a gente sabe isso daqui. Eu vou falar de outro exemplo, tá? Ah, não, esse exemplo aqui eu não posso falar ainda, então a gente não sabe. Então, ó, eu vou falar da primeira lei. Beleza. É. Leis de Ohm, né? Na verdade. Eu vou falar de leis de Ohm. Leis de Ohm. Leis de Ohm. A primeira lei vale. Eu vou chegar nesse ponto aí, tá? É que eu vou fazer os gráficos juntos. Então, ó, primeira lei de Ohm. Como que é a primeira lei de Ohm? Então, a primeira lei de Ohm é a forma que vocês mais conhecem. U é igual a R vezes I, tá? Então, isso aqui é a coisa mais conhecida do mundo. O que que é U? É a diferença de potencial, tá? O U aparece muitas palavras. Então, ele pode resumir e falar que isso daqui é uma DDP. Ou ele pode falar que é uma tensão. Tá? Então, o U pode aparecer essas palavras aí. Pode ser DDP, pode ser tensão. Tá? Então, essas são as palavras para o U. Você precisa saber, hein? Toma cuidado com isso, hein? Se você não souber o que são as coisas no exercício, ficou difícil. A unidade é volts, tá? Então, isso é U. O R é a resistência elétrica, tá? Isso é o R. A unidade desse R maroto aqui é ohm, que é esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui é a unidade da resistência. E o I, é o que você já sabe, é a corrente elétrica. Beleza? Então, ó, essa é a primeira lei de Ohm, corrente elétrica, 1 ampere. Alguma dúvida até aqui? Então a gente já sabe que é que a tensão está relacionado pela corrente. Quem limita essa corrente é a resistência, tá? Então a tensão ela é limitada pela corrente. Então, desculpa, a corrente é limitada pela resistência. Então, quando você coloca uma tensão num determinado material, acontece o trabalho. O que é? Os elétrons se movimentar. Em eletrodinâmica, a gente entende esse movimento dos elétrons como se fosse uma corrente. Só que a resistência, ela diminui essa intensidade dessa corrente. Você consegue controlar a intensidade da corrente elétrica com a resistência. Então, esse é o papel da resistência.
Por isso que essa fórmula aqui é muito importante. Tá bom? Muito bem. Agora que a gente sabe que o papel da resistência é controlar a corrente elétrica, a gente consegue olhar para a própria resistência, que é a segunda lei. Second law. A second law, ou segunda lei, ela é conhecida como rola. Ah, rola. Rola. Presta muita atenção. Essa segunda lei, ela é importante em que contexto? Quando você sabe as características do material que vão compor o resistor. Eu não sei se vocês já viram, mas o resistor, por exemplo, do chuveiro é uma molinha. É uma molinha que é mais ou menos assim. Esse aqui é o resistor do chuveiro, é assim. É uma molinha. Você não viu? Abre seu chuveiro lá. Pega lá o chuveiro e abre ele pra você ver. É uma mola. Tá? É uma molinha assim. Todo bonitinho. Tá? É assim que é o resistor, tá? Do chuveiro. E o que define a resistência dele? O Rho, que é característico do material. O Rho é resistividade do material. Isso aqui é tabelado. O L, que é o tamanho do material. E o A, que é a área do fio. Então, ó, o que a gente sabe? O Rão é a resistência. Vou colocar os outros para o outro lado. Rão é resistência, e a gente sabe que resistência é em ohms. O Rho, ele é resistividade. Resistividade. Cuidado com o Rho, que às vezes ele pode trazer uma pegadinha. Ah, aqui não tem. Que caçamba. Resistividade. Peraí, vou ter que olhar em outro livro aqui a palavra. Peraí. Elétrons malditos. Elétrons malditos. Nossa, ninguém traz. Ah, é. Tá, não, tá aqui. Ó, cuidado. Que pode aparecer, se assim, ó, se a prova for no nível de maldade. Animação, minha animação? Ó, se assim, ó, se a prova estiver cheia de maldade no coração, ela pode tentar te confundir. Você está num contexto de exercício de lei segunda de segunda lei de Ohm, quer dizer que ele está te dando a área de um fio, o tamanho do fio, e pede resistência, coisas do tipo. Só que ele te dá informação
do sigma. O que é o sigma? O sigma é condutividade elétrica. Mas fala assim, mas qual que é a diferença? Porque o sigma é o inverso do ρ. Então isso pode te confundir. O sigma é o inverso do ρ. Então eles são parecidos. Então na hora que ele fala tem que estar muito atento. Condutividade com resistitividade, tá? Então, muita atenção aí, tá? Para você não cair num desastre desse aí, tá? O L é o comprimento. Em metros. O A é a área em metros quadrados, tá? Resistividade. Não falei as unidades da resistividade. A resistividade é ohm por metro quadrado. É 1 vezes metro, na verdade. Isso é resistividade. E aqui a condutividade fica tudo inverso. É 1 sobre ohm vezes metro. Tá? Então, cuidado com esses detalhes. Beleza? Show de bola? We are the champions, my friends. Alguma dúvida até aqui? O L é com... ficou atrás da minha cara, né? Sou burro, né? O L precisa estar em metros. Tá? Isso aí é sem dúvida. Beleza? E aí? Tudo faz sentido? Essa elétrica é bonita. E aí, vocês estão achando esse negócio de eletricidade muito difícil? Você gosta? É legal, né? Você não quer fazer engenharia elétrica? Não. Credo. Nossa, credo. Não é assim também, né? Não, deixa ela fazer veterinário. Seja veterinário bom. Não, a Ariadne. Que gênero. Meu namorado faz. Que dó dele, né? Que dó dele. Não, é difícil. Elétrica é difícil. Elétrica é o curso que mais se aproxima da física, das engenharias. Então, o bicho pega na elétrica mesmo. Eles precisam saber a fundo essa parte de eletricidade e magnetismo, que é a física mais difícil. Requer muita matemática, muita coisa, o bicho pega. Essa parte de elétrica, o bicho pega. Não... Vou mandar o link aqui para Sheila, que eu esqueci. Beleza? Então, ó, posso trocar de folha? Todo mundo feliz aí? Nossa, mas é muito mais, né? Muito mais. E física porque imagina, você vê todas as físicas, né? A engenharia nem sempre vê todas as físicas. Tudo bem que o que acaba às vezes compensando a dificuldade da engenharia é a carga horária, que é sempre muito, muito intensa, né? Sempre muito intensa. Mas aí pode acabar equilibrando as coisas. Mas assim, se você for analisar, coitado da Inara, se você for analisar
de matéria por matéria, vixi, a física o bicho pega, hein? Ah, eu não gosto de engenharia, não. Eu queria fazer pesquisa. Eu gostava de física, e aí eu queria fazer pesquisa. Aí eu fui fazer física. Aí eu não fiz pesquisa. Aí eu fiquei até o doutorado, quase no fim do doutorado. Tá vendo? Aí eu comecei a gostar de dar aula também. Dar aula é divertido. Isso, tá vendo? Então, assim, a gente planeja às vezes, mas nunca sai do jeito que a gente planeja, né? Gostava de falar, vou fazer pesquisa e tal. Aí acabou que não. Até eu acho legal pesquisa, eu acho bacana. Mas é o Brasil, né? Então, o Brasil é aquele negócio. Vamos para o próximo item aqui. Ó, então, a gente sabe tudo, domina o tempo, o espaço, a gente sabe das correntes. Agora vamos dar uma olhada nos gráficos. O que a gente sabe de gráficos? Ó, para a gente finalizar aqui. Temos vários tipos de gráficos. Ó, primeiro gráfico. Eu vou precisar de uma régua para fazer o gráfico. Não tem régua, não. Então, o primeiro gráfico que eu vou fazer é um gráfico de corrente, que vai estar em miliampere, contra tempo. Você viu que eu uso bastante miliampere, por quê? É a unidade que vai ser mais usada, tá? É a unidade mais usada. Agora eu quero que vocês me falem. Se eu tenho um gráfico de corrente contra tempo, que fórmula que eu estou falando? Isso. Ah, peraí, deixa eu tirar minha cara do meio aqui que. Então, ó, a gente está falando de I é igual a variação da carga sobre variação do tempo. Esse gráfico está relacionado dessa forma. Então, ó, é muito importante que vocês tenham esse feeling. Bate o olho, vê qual que é a unidade aqui, qual que é a grandeza no Y, qual é a grandeza no X. A partir daí você sabe o gráfico, tá? Então, por exemplo, um gráfico desse pode ser algo assim, né? Agora acho que a régua seria uma boa medida. Pode ser um gráfico assim, ó, por exemplo. O que é importante aqui? Se você tem um gráfico assim, você sabe que a área desse gráfico é numericamente igual à carga. Então, ó, quando você tem um gráfico de I contra T, a área é igual à variação da carga. Numericamente igual. Então, eles têm o mesmo número. A gente fala que é numericamente igual porque as unidades. Porque como você está comparando duas unidades distintas, né? Você está comparando a área com carga, né? Mas por isso que é numericamente igual. Então, a área do gráfico te dá a carga. Beleza? Então, ó, esse é o primeiro gráfico corrente elétrica em função do tempo. Tá? Show de bola? O outro gráfico, eu vou falar, acho que não vai dar tempo agora, mas eu vou falar também dos alternadas, tá? E
Agora, esse gráfico é U em volts contra I em ampere. Que fórmula que é essa? URI. U é igual a R vezes I. URI. Ó, gráfico de URI é muito importante, hein? Então, você precisa ter um conhecimento bom desse gráfico. Você bateu o olho, surgiu um gráfico de URI, você precisa ter bastante informação dele. O que a gente sabe? Então, ó, por exemplo, bolacha. Então, ó, tem um gráfico aqui, muito bonito, e a gente sabe, ó, esse ângulo aqui, θ. Se você tem um gráfico de U contra R, você sabe que a tangente de θ, a resistência, é igual a tangente de θ. Por que tangente de θ? Se eu pego um ponto aqui, só precisa saber quanto que vale o cateto adjacente e quanto que vale o cateto oposto, que você descobre a resistência. Então, se você tem um gráfico de U contra I, a inclinação desse gráfico te dá a resistência. Show de bola? Sim ou não? Tá? Então, ó, é isso que você precisa saber de gráfico. Ó. Não confundam. Corrente contra tempo. Área é carga. U contra I. A tangente do ângulo é a resistência. Ó, quando eu quero dizer tangente do ângulo, ele não vai te dar o ângulo, tá? Mas ele vai te dar um ponto. O que você faz? Você pega esse ponto, traça esse ponto, ó. Acha as coordenadas x e a coordenada y desse ponto, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, e calcula a resistência, tá bom? Que aí você sabe a resistência do material, por exemplo, tá? E quanto mais inclinado for esse gráfico, maior a resistência desse material, tá? Maior, esse resistor tem um número cada vez maior, tá bom? Então, é isso que acontece. Beleza. E por fim, tem um minuto aí, é o corrente alternada. Na verdade, eu já te dei um gráfico de corrente alternada. Como que é o gráfico de corrente alternada? Quando a gente está falando de um gráfico de corrente alternada, a gente está falando de algo que oscila. É um seno e um cosseno, tá? Depende como que você está vendo essa corrente alternada aí. Então, ó, é um gráfico de I, geralmente vai estar em miliampere, e o tempo vai estar em segundo. Aí esse gráfico de corrente alternada vai ser tipo assim. Tá bom? Então, ó, quer dizer que essa corrente está oscilando, tá? Então, esse é o gráfico de corrente alternada, tá? Então, corrente alternada se chama CA, tá? Gráfico de corrente alternada. E aí a gente tem o gráfico de corrente contínua. Não tem nada especial, tá? Para falar do gráfico de corrente alternada. Então, esse é o T em segundo e esse é o I em miliampere.
Nesse caso aqui, do corrente contínua, ele é contínuo. Tá vendo? Nunca muda. A corrente é sempre uma constante. Tá? Corrente contínua e corrente alternada. Tá? Alternada porque ele tem essas oscilações aí. Beleza? Fera ou não? Quem segura vocês? Ninguém, pô. Ninguém. Vocês estão on fire. Então, na quarta a gente volta para fazer exercício. Daqui a pouco eu volto com polinômios. Polinômios. Então, tchau. Ou adeus.
Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? E aí? Tudo certinho? Tudo bem de final de semana? Então tá bom. Muito bem, gente, olha só. Essa semana, como é que a gente vai organizar aqui? Sempre na segunda-feira eu gosto de deixar, né, certinho como é que a gente vai organizar as aulas que a gente tem na semana. Então hoje, que a gente tem aula dupla, a gente vai continuar nazifascismo, né? Então na última semana a gente viu as características gerais, certo? E hoje a gente vai ver especificamente o fascismo na Alemanha, desculpem, o fascismo na Itália e o nazismo alemão, tá? Vamos ver como é que a gente caminha, vamos ver até onde a gente consegue chegar, tá? Mas certamente o fascismo na Itália a gente vai ver agora nessa primeira aula, porque tem menos coisas a dizer, e depois o nazismo a gente vai ver se dá conta de uma aula só, se a gente vai precisar de outra, tá? Se a gente conseguir terminar hoje, e eu não tô falando de Segunda Guerra, tá, gente? Segunda Guerra é outra coisa. Na quarta-feira, a gente termina, né? Na quarta-feira a gente também tem uma aula dupla, que seria uma para história, uma para filosofia ou sociologia, mas essa semana a gente vai fazer 4 aulas de história e uma de filosofia, tá? Então essa semana a gente vai ter uma dose maior de história, porque a gente precisa caminhar com o conteúdo de história geral, tá? Só que essa semana eu vou voltar um pouquinho para a história do Brasil. Então a gente vai ter essa parte de nazifascismo, e em parte de história do Brasil a gente vai ver o governo Dutra, que foi o governo depois do Getúlio Vargas, que também é importante para as provas de vocês, tá? E na sexta-feira a gente faz uma aula de filosofia. Estou pensando em trazer a própria Hannah Arendt aqui para a gente fazer um link filosófico importante com as nossas aulas de história geral da semana, tá? Acho que vai ficar mais redondinho dessa forma do que a gente deixar para ver a Hannah Arendt lá para frente, né? Então não tem problema nenhum a gente deslocar um pouco ali ela da linha histórica da filosofia que a gente está seguindo, porque ela é uma autora bem independente, ela não está exatamente dentro de uma corrente filosófica. Então a gente pode trazer ela aqui para complementar as nossas aulas de história geral, certo? Dito isso, só para relembrar vocês, a gente está no tema 79 da apostila 3 de vocês. Aliás, a gente está chegando no fim, né, dessa apostila. Deixa eu ver o que tem depois. Acho que depois é só a Segunda Guerra, desfecho da Segunda Guerra, e acabamos a apostila, certo? Então, tema 79 da apostila, e eu vou compartilhar, acabei de subir para vocês lá no Classroom, o slide atualizado, né, com a parte de nazismo também. E eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu só abrir o meu slide aqui, que eu nem abri ele ainda. O slide está com o título Crise de 29, viu, gente? Depois eu vou renomear ele de período entre guerras, porque vai ficar melhor para vocês depois encontrarem. Acho que não tá indo. Foi, gente? Foi, né? Tem um delayzinho aqui para mim. Então, bora lá. Vimos todas essas características na última aula, né? Falamos um pouco sobre ela, definimos cada uma delas. Então, o que é importante, gente? Quando a gente pensa em fascismo e nazismo, existem diferenças? Sim, existem diferenças, tá? Mas existem muitas coisas em comum. Na verdade, o nazismo e o fascismo, eles têm entre si mais coisas em comum do que diferenças, né? Se a gente for pensar uma diferença ali bem importante entre nazismo e fascismo, é a questão do antissemitismo, que é muito mais recorrente e forte no nazismo, tá? Mas as características gerais, elas são basicamente as mesmas, né? A ideia de um Estado forte, de um nacionalismo, resgatar todas aquelas ideias de passado, criar um inimigo comum, crer de forma praticamente cega e incondicional no líder, um único partido, a antidemocracia, a censura, o militarismo, tudo isso a gente vai encontrar
em ambos, tá? A Duda tá perguntando, Sheiva, um inspirou o outro? Duda, o fascismo inspirou o Hitler, tá?